Spirit, uma jornada inspiradora feita para você. É um prazer estar aqui com você que está me ouvindo e com o nosso Inspire, Bruno Fernandes. Daqui a pouco a gente já vai começar a te ouvir, Bruno. Ok. Eu sempre tenho feito no início uma introdução, só para lembrar que a série ela sempre foi instigada, né, para quem a criou, no sentido de poder trazer lideranças e suas experiências e suas vivências. Cada episódio, esse é o episódio 4, cada episódio sempre tem o tema liderança com a expertise do nosso Inspire, que, no caso do Bruno Fernandes, é a educação. Eu e o Bruno já nos conhecemos há muito tempo, né, Bruno? Não só em termos de mercado, mas principalmente pela BRH Paraná, que é uma associação que nós dois já fomos voluntários, isso nos aproximou. Eu acho que nesse momento, Bruno, foi quando eu mais pude estar perto de você e poder ver o líder que você é, o que também me trouxe a estar aqui querendo que as pessoas conheçam o Bruno Pessoa, né, o Bruno que eu conheço. Então, uma coisa que eu penso que é importante é que a gente pense assim, né, que nessa temporada, que é Vivências da Pandemia, a temática educação, ela continua, porque na verdade ela sempre teve muita relevância, mas ela continua sendo algo que acho que cada vez mais nós precisamos nos aprofundar e entender os caminhos da educação, seja no nosso país, seja no mundo. Agora, pensando, né, nas questões, não só da pandemia, mas nas questões digitais, né, que já se apresentavam antes, mas como que, a partir de agora, essa leitura, né, da educação, principalmente ouvindo um educador, né, como é que são essas percepções? Então, após aí essa entrada, sem mais delongas, vamos ouvir o Bruno Fernandes, quero oficialmente, então, apresentar. O Bruno é decano da Escola de Negócios da PUC Paraná. E a primeira coisa, então, Bruno, que eu gostaria que você nos contasse, quais são as suas ideias sobre educação nesse momento que nós vivemos? E é contigo agora. Tá ok. Muito obrigado, Suzane. Para mim é uma satisfação enorme participar deste projeto. Eu fiquei muito feliz assim quando eu soube, quando você me trouxe a novidade, assim, pela amplitude, pela ambição e sobretudo por eu ter sido convidado assim a ser, nossa, uma dessas referências, né? Eu acho que não me vejo assim com toda essa, enfim, envergadura que você colocou para o seu projeto, o que me deixou ainda mais lisonjeado, assim, de ser lembrado, né? Bom, indo aí ao seu primeiro ponto com relação à educação, eu gosto sempre de olhar a educação numa perspectiva muito macro, né? A educação, nós podemos dizer assim que é um movimento mediante um qual uma geração entrega à outra todo o legado, todo um conhecimento, toda uma cultura acumulada ao longo de uma sociedade, né? Daí até o seu caráter progressivo. Nós podemos dizer, né, que a diferença de outras espécies, sobretudo animais aqui que habitam o nosso planeta, em que elas já vêm meio que com uma programação genética, né, que quando nasceu lá um pequeno leãozinho, né, ele já tem praticamente os instintos que o guiam naquilo que ele tem que fazer, e se abandonado pela mãe, ele meio que se vira e sobrevive. No ser humano não, nós somos totalmente dependentes, né, de um legado cultural que, se não nos é entregue, se não nos é ensinado, a gente perece, né? A gente é profundamente... A nossa natureza ela tem que ser complementada por um lado cultural, e esse lado cultural ele vem por meio da educação. Então, eu gosto muito de olhar a educação mesmo nessa perspectiva muito macro, né, do legado que uma sociedade, que uma geração deixa para a outra, né, no transcorrer da história. E por isso que ele é tão importante, né, porque ela talvez nos humanize, né, ela que nos faz ser mais seres humanos, né, no sentido de que, se é próprio do ser humano a cultura, se é próprio do ser humano esse desenvolvimento progressivo ao longo das gerações, é a educação que propicia esse movimento.
Tá? Então, enfim, eu estou respondendo assim numa perspectiva muito macro, mas acho que é interessante a gente olhar ela assim, e não só como aquele movimento individualizado, né, de um a um, ou de um professor com uma sala. A gente tem que olhar a educação assim numa perspectiva mesmo de social, como um instrumento de emancipação e de progresso, né, da própria espécie humana, vamos dizer assim. Uhum. Bacana. E dentro desse instrumento que você fala de progresso, né? E a gente olhando agora essas questões da transformação digital, como que você identifica que são os caminhos, né? A gente fala muito da questão híbrida, ou mais para um lado, ou mais para o outro, porque a visão macro, ela deixa até a questão digital que você está trazendo numa perspectiva que não faria a menor diferença, o que nós vivemos, né? Mas para uma pessoa que hoje é o decano da PUC, eu acho que se você quiser compartilhar como é que você está vendo o futuro da educação, acho que seria bacana aqui para quem está nos ouvindo. Não, claro, com certeza. Eu vejo assim que a transformação digital, ela não é que ela mude a natureza da atividade educacional, né? Que é nessa perspectiva que eu coloquei, dessa transmissão de valores, do conhecimento, do legado de uma geração a uma geração subsequente, para que ela comece a trabalhar a partir deste patamar que ela herdou, né? E aí ela trabalha, desenvolve. Aonde que eu vejo a transformação digital nesse movimento? Ela meio que amplifica este alcance da educação, né? Ela permite com que essa educação seja ainda mais capilarizada, que a gente atinja mais e mais pessoas, né? Que você consegue disponibilizar conhecimentos que talvez antes estivessem só para alguns poucos, para uma elite. Você consegue fazer chegá-los assim na ponta, e você consegue fazer chegar isso por muitos meios, né? Eu acho que você agora tem condições de fazer isso por meio, sei lá, de vídeos, de podcasts, por games, né? Ou seja, a gente assim amplifica enormemente os recursos educacionais para amplificar a eficácia da atividade educativa. Eu acho que essa é uma parte. A outra parte da transformação digital, eu diria que ela está muito associada a uma própria amplificação, vamos dizer assim, do cérebro humano, da capacidade humana, né? Talvez antes coisas que você tinha que armazenar no cérebro ou em bases de dados, em arquivos, e cujo acesso seria muito mais complicado, hoje em dia eles estão em bases, o chamado Big Data, eles são coletados de diversas maneiras e processados de diversas maneiras, que também potencializa em muito o alcance da ação humana. E quando você acopla isso, né, essas bases de dados, com mecanismos de inteligência artificial, né, tudo isso são instrumentos que amplificam a capacidade humana, né? Então, é claro que isso daí são elementos a serem considerados na atividade educacional, né? A gente olhar essa capacidade estendida que essa geração está construindo, ela também vai ser entregue para uma nova geração, que por sua vez vai trabalhar isso e ainda vai amplificar ainda mais essa capacidade, esse alcance da atividade humana. Então, no fundo, assim, eu a enxergo numa dupla perspectiva, né? Acho que, por um lado, ela é um objeto a mais a ser ensinado, ou seja, ela é um componente da atividade educacional, né? É algo que a gente vai entregar para as novas gerações, mas, por outro lado, ela também provê assim, infinitas possibilidades de aumentar e potencializar o próprio alcance da educação. Tá, bacana. Agora eu queria entrar nas questões de liderança, né? Que elas também são temática aqui do nosso encontro. Me conta, onde você encontrou a felicidade de ser líder? Tá, ok. Veja, Suzane, como nós já conversamos, né? Eu me vejo muito como um educador, né? Assim, desde cedo, eu sou um administrador de formação, mas assim, logo na universidade eu já quis me formar e me dirigir à área educacional, né? Ajudar a formar pessoas, a desenvolver pessoas. Então, assim, eu sempre enxerguei a liderança
como algo muito próximo ao desenvolvimento das pessoas, né? Eu entendo que o tema da liderança ele é um tema muito amplo, ele é muito versátil, e um líder ele tem muitas conotações diferentes, mas uma que me é particularmente cara está relacionado à educação. Então, nesse sentido, eu entendo que um papel importante do líder é desenvolver as pessoas, é ajudar as pessoas a crescerem, é ajudar essas pessoas a encontrarem um significado. Então, assim, e é nesse sentido que, entre aspas, eu encontro a felicidade num papel de liderança, né? É Uhum. nesse sentido de ajudar as pessoas a se realizarem, a crescerem. É o papel do líder muito associado à educação, né? Então, como você pode perceber, né, eu gosto de trabalhar essas coisas muito próximas uma das outras, né? Em que Uhum. medida um líder pode fazer a diferença na vida das pessoas? E acho que isso está muito próximo da atividade educacional. E daí, de alguma forma, você está falando de legado, né? Porque eu Também, acho que quando a gente faz diferença na vida das pessoas, que é o que você estava falando da educação, é muito próximo ao que a diferença que a gente pode fazer para as pessoas com as quais a gente convive em qualquer ambiente, né? claro, E isso está muito ligado a legado. sim, Ok. com certeza. É, e aqui, olha, acho que outra coisa que eu gostaria de saber de você é que, assim, na tua visão, é uma liderança ausente e uma liderança presente. E que experiências você tem sobre isso? Porque essa é o diferencial da nossa série, né? Que as pessoas Sim, falem das suas vivências. claro. Eu sou um líder, né, atuando na área educacional, mas assim, eu até por formação, pela minha própria história profissional, eu sempre vivi muito no ambiente corporativo, né? Então, mesmo e eu sempre conciliei muito essas questões, né, de trabalhando a educação na área de negócios, eu me envolvi também muito e me envolvo muito em trabalhos de consultoria, mas mesmo nos trabalhos de consultoria em que eu atuo, a minha pegada principal está muito relacionada à educação, né? Por exemplo, quando eu chego numa empresa, ou para fazer, sei lá, ajudar a pensar estratégias ou implantar modelos de gestão de pessoas, né? No fundo, o que eu quero é trazer conceitos e ajudar formas de implementar estes conceitos, ajudar a desenvolver instrumentos e, sobretudo, capacitar estas pessoas para que elas tenham condições de dar continuidade a esses processos, a esses instrumentos na minha ausência. Então, em outras palavras, observem que é uma grande atividade também educacional, mesmo quando eu me envolvo em questões de consultoria. Mas por que eu contei tudo isso, né? E aí, entrando diretamente a essa questão, o que a gente percebe, sobretudo quando a gente entra agora no ambiente corporativo, é que qual que é e quem é o bom líder, né? Um pouco pela literatura, mas também muito pela minha vivência, eu observo que aquele líder é aquele que está próximo das pessoas, é aquele que conversa com as pessoas, é aquele que dialoga, né? O que é o contrário disso e que volta e meia a gente também encontra essa figura no meio corporativo? A gente vê que hoje em dia, sobretudo por força das demandas do trabalho, né, que são muito grandes, né, por exemplo, as lideranças elas tendem a estar muito pressionadas, elas vivem participando de comitês, de projetos, de reuniões, né? E o que eu acabo observando é que nesses momentos essas lideranças, por estarem sendo constantemente solicitadas, elas acabam meio que se afastando das suas equipes, né? O líder ele vive em reunião, ele vive lá atarefado, respondendo e-mails, respondendo WhatsApp, né? E acho que assim, ao fazer este movimento, acho que ele acaba pecando numa das atividades fundamentais que um líder deve ter, que é não descolar o pé, não se descolar da sua equipe. Né? Um bom líder ele tem que estar próximo da equipe, ele tem que conversar, ele tem que participar de reuniões, ele tem que atender projetos, mas ele vai ter que sempre encaixar algum tempo para estar próximo da equipe, para conversar, para dar feedback. Eu li um livro há um tempo atrás, um livro que me marcou muito, ele chamado One Strategy, né? Uma estratégia, né? Que é um livro que ele tratava de um projeto, ele era escrito em coautoria, né? Um autor chamado Steve Sianovsky, que ele era, à época,
o vice-presidente mundial da Microsoft, responsável pelo projeto Windows. E ele escreve esse livro em parceria com um professor de Harvard chamado Marcus Yanciti, que é um professor na área de estratégia. Então é um livro muito bacana porque ele é um diálogo da academia com um homem da prática, né? um gestor. E assim, um gestor ele relata um projeto lá por volta de 2008, que foi quando a Microsoft lançou o Windows 7. Ela tinha tido uma experiência um pouco anterior, né, que foi o lançamento do Windows Vista, que foi um fracasso, né, que pegou muito mal para a imagem da Microsoft, e aí eles quiseram virar o jogo por meio de um novo Windows. Então, assim, foi um projeto de altíssima complexidade, eram cerca de 10 mil pessoas envolvidas. À época, o Windows era um programa que já tinha mais de 100 milhões de linhas de programação, um programa que tinha que rodar em 150 países diferentes, não sei quantos idiomas, um projeto de altíssima complexidade. Eu estou contando toda essa história, mas porque e aonde que eu quero chegar, né? Porque, num dado momento, esse líder, esse vice-presidente mundial da Microsoft, o Cianofsky, ele chega e fala o seguinte, olha, pessoal, você quer saber como que eu conduzi esse projeto? Aí ele abriu a agenda dele, ele mostra a agenda dele no livro, né? Evidentemente, a agenda no Outlook, né? E ele mostrava, assim, como ele gastava o tempo dele em encontros one-to-one com pessoas da sua equipe. Encontros face a face. Não era ele dando recado para grandes grupos, era ele sentava com cada pessoa da equipe e assim, tempos generosos, não era ele despachando a coisa em 15 minutos, agora o próximo, mas não, tempos generosos, que ele ia lá, ele sentava, ele dava diretrizes, ele orientava, ele dava feedback, né? E ele mostrava uma semana, e uma semana ele falava assim, essa aqui é uma semana típica minha, né? Bom, eu contei toda essa história, mas aonde que eu quero chegar? Que esse é o líder presente, sabe? O líder, por definição, é aquela pessoa que faz as coisas acontecerem por meio de outras pessoas. O líder não é aquele sujeito, espécie de super-homem, super-mulher, arregaça as mangas, deixa que eu faço, agora a bola comigo, ele vai lá dar o seu espetáculo e fica todo mundo olhando, uau! Não, não é esse. O que é o líder? É aquele que engaja as pessoas, motiva, mostra horizontes, né? Faz junto, ajuda as pessoas a fazerem e acompanha. Por fim, para resumir, faz por meio das pessoas. É isso que eu entendo como esse líder presente, em contraposição àquele líder ausente, que é aquele líder que muitas vezes cai na tentação de se levar pelo fluxo das solicitações cotidianas e às vezes esquece que o grande papel dele não é fazer, mas é fazer por meio de pessoas. Uhum. E quando você está falando isso, Bruno, que assim, da coisa do ausente, que é até se descolar da equipe, né? Isso já aconteceu na sua vida? Porque eu acho assim que o bacana aqui da nossa série é que a gente possa ver que as pessoas vejam, desculpe, que a gente não é esse super-homem, né? Sim. E que muitas vezes o nosso aprendizado, ele partiu tanto de coisas que a gente fez e gostou e coisas que hoje desculpe, que a gente lembra e que a gente já assim, mudou até porque aprendeu. Então, eu sei que é uma pergunta que talvez seja meio, assim, acaba deixando você mais vulnerável, mas se você tivesse alguma coisa que você pudesse nos contar, onde você se descolou e que, né, isso até te leva a ter aprendido e fazer diferente Claro, hoje, claro. até como decano, digamos. Sim, Né? sim, sim. Não, mas conto sim, não tenho pudor nenhum, a gente sempre aprende, a gente sempre tem que melhorar, né? E assim, no meu caso é até quase que irônico, né? Porque eu sou uma pessoa que estuda e pesquisa essas questões, não é de hoje, né? Especificamente na área de gestão, o meu tema, o que eu gosto de estudar é muito estratégia ligada à gestão de pessoas, né? Então por que eu até faço esse preâmbulo, né? Porque essa tentação que eu te falei de você se deixar absorver pelo ritmo corporativo e esquecer da própria equipe, eu não estou falando de outras pessoas, eu estou falando de algo que já aconteceu comigo. Eu lembro que houve momentos na minha carreira dentro da universidade, né? Eu estou há muitos anos atuando dentro de universidades, na educação superior, e em vários momentos eu atuei como gestor de educação superior, como eu sou hoje, né? E eu já tive outros momentos na minha vida em que, assim, é aquela demanda, você tem que participar de reunião aqui, de comitê aqui e um outro comitê lá, e num dado momento eu me surpreendi, assim, vendo como eu estava longe da minha equipe,
sabe? Uhum. E até uma situação que acabou gerando um mal-estar, porque aí eles estavam com uma série de pleitos, de uma série de situações, né, que eles registraram. Ah, tá, passa esse documento para mim, eu vou encaminhar, mas aí naquele negócio que você vai e acaba entrando em outras situações, e aí eles me bypassaram e levaram isso direto para o meu gestor. Então, quer dizer, no Uhum. final eu acabei ficando numa situação muito fragilizada, né? E o meu gestor olhou Uhum. para mim, vem cá, como é que é isso, né? Que falta de liderança é essa de você com a sua equipe, né? Eles têm que bypassar você para trazer uma coisa para mim, sabe? Claro, foi um negócio que me deixou muito chateado, mas também me deixou uma lição, né? Uhum. Que eu falo, puxa Uhum. vida, olha, não faz sentido, eu não posso me descolar. E mais, né? Eu tô falando uma coisa assim, claro, já tem alguns anos que aconteceu, mas é algo que a gente tem que se monitorar permanentemente. Né? Não é o fato Uhum. de eu ter essas coisas bem resolvidas numa perspectiva conceitual e o fato de eu acreditar nelas que me deixa imune. De vez em É. quando, eu olho para a minha própria agenda, olho para o meu próprio tempo e falo assim, putz, tenho que, essa semana eu tenho que me dedicar. Hoje eu tenho me disciplinado, né? Mas de novo, né? A disciplina pressupõe esforço, dizer assim, uma semana a gente tem algum encontro mais coletivo, onde eu junto com todo mundo da minha equipe, a gente vai, despacha, enfim, alinha algumas orientações, né? E outras semanas eu procuro ter encontros individualizados com cada pessoa da equipe, tá? E assim, eu Uhum. procuro me controlar para ter uma agenda assim, para manter essa disciplina que eu falei para você. Mas eu acho que é interessante mesmo, e a sua pergunta ela é muito bacana, né? Porque quando eu falei desse negócio do líder ausente e dessa tentação que o mundo corporativo muitas vezes coloca, eu não estou falando, porque eu conheço um fulano lá que fez isso, ou um Beltrano que fez lá, não. Estou falando muitas vezes de mim mesmo, de coisas que eu já fiz e que eu tenho que me monitorar para não fazer de novo. Tá bom. Olha, você falando disso, de alguma forma você falou de armadilhas. Tem alguma outra armadilha que você já se viu caindo aí, que você queira, de alguma forma, até ajudar a gente que está no dia a dia da liderança a nos alertar, né? Tá certo. Eu diria assim, me vem aqui à cabeça algumas, eu não vou explorar todas, né? Mas não que necessariamente eu tenha caído, mas é algo que a gente tem que se policiar, porque a gente também pode cair, né? Então, por exemplo, eu acho que pega a questão da arrogância, né? Eu gosto muito da ideia do líder servidor, né? Como um líder a serviço da sua Uhum, equipe. Aliás, isso está muito em linha com a minha primeira fala do líder educador, daquele líder que está uhum, focado no outro, não em si mesmo, né? Mas eu diria assim que é uma tentação sempre presente numa função de liderança esse um movimento precisamente contrário, sabe? Porque uhum. como o líder ele tem um lugar superior na hierarquia, né? Ele achar que as pessoas que estão no seu entorno estão a serviço dos seus próprios propósitos, sabe? Achar que aquelas pessoas Bacana que isso. estão lá lhe devem obediência e que, portanto, ele é a razão de ser e não ele estar a serviço da equipe. Então, eu acho Sim, que isso é uma tentação sempre presente, sabe? Eu acho que é verdade. muitas vezes ela está associada à espécie do vinho do sucesso, né? Que sobe a cabeça, né? E a É. pessoa né, fica inebriada, né? Eu acho que esse é um ponto bem. Uhum. Tem uma outra reflexão também que eu acho bem curiosa, foi até um tema que eu pesquisei há um tempo atrás, né? Que é a questão do narcisismo na liderança, sabe? Aham, Se a gente aham. olhar, existe até uma linha de literatura hoje em dia chamando a atenção assim que como muitos grandes líderes são pessoas profundamente narcisistas, né? Que gostam de olhar para si, têm necessidade de aplauso, têm necessidade de poder, né? E o que é muito curioso até assim, por que esse assunto ele surgiu com uma certa força na literatura há alguns anos, né? Por exemplo, né, se pegar uma figura como Steve Jobs, o Steve Jobs, né, ele é quase que assim o tipo clínico ideal da figura da pessoa narcisista. Se a gente pegar o que Uhum. caracteriza uma pessoa, então normalmente são pessoas cujo autoconceito é muito elevado, né? São pessoas que têm necessidade de espetáculo, que adoram de espetacularização. Então, se a gente olhar todos os lançamentos deles, ele gostava de fazer aquele mise-en-scène, né? Agora, por outro lado,
é uma pessoa que fez uma diferença enorme no mundo. Concorda? Então, nesse sentido, inclusive, há pessoas que argumentam assim, né? Será que o narcisismo é uma coisa tão ruim assim para os líderes? E, de fato, quando a gente olha, tem muitas coisas do perfil narcisista que acabam sendo interessantes, né? São pessoas que elas, muitas vezes, são disruptivas, como elas querem quebrar padrões, geralmente elas trazem coisas novas, né? São pessoas, muitas vezes, idealistas, né? O mundo tem que ser tal qual eu acredito que ele tem que ser, então elas acabam provocando mudanças. Então, assim, é uma coisa muito curiosa, né? E eu estou falando dele em particular, mas se a gente olhar muitos outros líderes, eles acabam tendo esse perfil, né? Então, assim, aparentemente tem coisas interessantes. Agora, também tem lado complicado, né? Porque, assim, no caso dele em particular e outros com esse perfil, muitas vezes são pessoas que elas podem se apropriar dos esforços alheios como se fossem próprios. São pessoas que muitas vezes são muito, como que eu posso dizer, às vezes até desrespeitosas, né? Porque como elas são o centro do palco, às vezes isso se dá em pisoteando, né? Aquelas pessoas que estão à sua volta. Então, esse também é um lado muito interessante. Agora sim, a questão é, puxa, então como é que fica? O narcisismo faz bem ou faz mal? Eu acho que ele tem alguns aspectos que são interessantes, mas a minha tentação em responder é assim, que talvez no médio e no longo prazo, talvez ele não seja tão saudável, né? Ou esse perfil narcisista, ele vai ter que saber temperar essas coisas calibrar, né, outro, calibrar, com que isso não se dê às custas de outras questões que podem, por exemplo, minar a moral da organização, minar o sentido de equipe, né? Porque organizações são empreendimentos coletivos, né? Então, enfim, eu conto tudo isso só para também destacar para um segundo ponto que é, de fato, um desvio que a gente tem que prestar atenção nessa questão da liderança, por exemplo, que é o narcisismo, tá? Enfim, eu acho que eu sei. Tá, não, bacana. Eu só fecho até o que você está comentando, que no episódio 2, até para criar uma curiosidade para todo mundo, um dos nossos inspires fez um comentário sobre a questão das armadilhas. E ele fez um comentário que eu também achei interessante, que tem a ver com o que você está dizendo, que quando a gente cai nessas armadilhas, se a gente não tem um amigo ou uma pessoa que está próxima da gente, que muitas vezes é até um liderado, ou é um par, ou não importa, né? E que chega e nos diz, olha, deixa eu te contar que você está caindo nessa armadilha, né? Alguém que tenha a coragem, né, de alguma forma de te alertar, né? E de ajudar isso, porque como você falou, não é porque a gente identificou que nunca mais a gente vai cair naquilo, né? E eu acho que quando o líder tem esse movimento, né, de estar com vínculos, né, permeando relações mais sólidas, as pessoas também chegam e dizem onde você está acertando e onde você não está, né? Então, era só para complementar. Vamos para a nossa última pergunta, Bruno? Vamos lá. E aí a gente fecha o nosso episódio 4 aqui. Você tem alguma pessoa que você admira como líder que você queira comentar? Olha, eu diria que não é nem só uma, sabe? Eu acho que na nossa trajetória a gente vai conhecendo muitas pessoas que nos inspiram, né? Vão deixando marcas, algumas que você olha mais à distância, conhece por biografias, né? Documentários, outras por você conhecer mais de perto, né? Uma que, sem sombra de dúvida, é uma pessoa que me marcou muito e a qual eu sou muito grato, foi logo que eu comecei a trabalhar, assim, eu trabalhava como estagiário, né, na área de auditoria interna de uma empresa de eletricidade, de energia, né? E eu tinha meu mentor lá de estágio, né, chamado João Carlos. E ele, nossa, uma pessoa assim de uma paciência, de uma preocupação de querer formar pessoas que assim me encantou, né? Então eu lembro que muitas vezes ele sentava, né, pacienciosamente, explicava, olha, então tem que fazer isso, 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 né? Aí eu lá cheio de boa vontade, né, como todo bom estagiário, querendo fazer, né? E às vezes fazer algumas besteiras. Aí ele chamava assim discretamente, né?
Então, assim, até para dar coisas mais concretas, né? Uma vez eu estava lá numa área fazendo um trabalho de auditoria, ele me explicou, então você vai lá e verifica esses documentos. Bom, fui lá na área e tal, e cheguei, um documento estava numa parte baixa lá no arquivo, eu cheguei com toda espontaneidade, sentei de perna cruzada e fiquei sentado no chão lá anunciando os arquivos. Aí ele viu aquilo lá, chegou lá devagarzinho, me chamou assim discretamente, né? Fomos lá para um canto, ele falou, olha, aqui você é um auditor interno, então não dá para ficar sentado, agachado de perna cruzada aqui no meio da área, todo mundo te vendo, tal, né? Entendeu? Não, tá, puxa, mil desculpas, né? E fui lá. E assim, eu peguei esse detalhezinho muito bobo, mas o que me chamava muita atenção do João Carlos, assim, era justamente essa postura do líder educador que eu comentei no início da nossa conversa, né? Que você vê que ele é uma pessoa, claro, ele estava preocupado com a eficácia do trabalho, com as entregas que a área tinha que fazer, que eu particularmente tinha que fazer para contribuir com a área, mas assim, a preocupação dele o tempo todo e está me formando, de estar me educando. E isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Tanto é que, assim, passado agora já 20 e tantos anos, né? Isso me vem muito à memória, à cabeça. E uma coisa bem legal, né? Que depois, enfim, isso foi em São Paulo, né? No ano 1992, né? Aí, enfim, aí cada um seguiu o seu rumo, né? Eu acabei vindo aqui para Curitiba, né? O fato é que em 2006 eu acabei encontrando de novo o João Carlos, né? Eu tive um projeto de consultoria à época na Brasil Telecom, lá em Brasília, e ele era o diretor da área de auditoria lá. Nossa, eu encontrei ele lá de novo, né? Claro, foi muito bacana, muito gostoso, né? Eu na qualidade de consultor e ele como um diretor de uma área corporativa, e ele estava uma pessoa muito graduada dentro daquela empresa. Mas, bom, ele ficou muito feliz, né? Porque ele, como um bom líder educador, quando viu que eu também me desenvolvi, isso lhe trouxe uma alegria muito grande, né? Mas também da minha parte foi muito bom, porque o que eu percebi é que ele continuava com aquela mesma postura de líder educador. E assim como tinha tido eu, né, um Bruno na vida dele, ele tinha tido vários outros Brunos, né? Assim, pessoas que ele ao longo do tempo foi formando e que foram também ocupando espaços em outras organizações, né? Então, assim, é um caso muito bacana, porque foi uma pessoa que ele até construiu a sua trajetória em torno dessa ideia de um líder educador. Ou, conforme diz um outro autor aí, Rancharan, que fala aquele líder formador de líderes, sabe? Ele, não só ele quer ser líder, mas ele quer deixar o seu legado. E aí eu já engato também numa primeira fala que eu fiz na nossa conversa, né? Então, eu acho que esse é um... Tem outros também, né, que eu admiro bastante, tal, mas assim... Até não sei como é que estamos em função de horário, né? Mas acho que esse é um caso que eu gostaria de deixar registrado aqui. Tá bom. Bom, tomara que o João Carlos veja esse episódio, né? Conta para ele que ele foi homenageado aqui. Ah, sim, com certeza. Vou ver se de repente eu passo o link para ele no momento oportuno. Sim. Então tá bom, Bruno. Então a gente está fechando o nosso episódio 4, né? Eu espero que quem nos ouviu aqui, que tenha gostado, que se realmente gostou, curta, fala sobre o nosso, sobre a nossa série, né? Não deixa de estar trazendo mais pessoas para ver todo o projeto, né? E que lembrar que sempre, né? Toda terça-feira às 18h30 a gente vai ter um episódio novo e que vai ser sempre gravado e estará no canal do YouTube. Então é isso. Muito obrigado, Bruno. E obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima, Suzana. Obrigado pelo convite. Tchau. Tchau, tchau.